Este material é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 11, que trata de um assunto que é, assim, a espinha dorsal do tabelionato de notas. Papel de segurança, traslados e certidões. Pois até pareceu um tema meio árido à primeira vista, né? Mas a gente vai mostrar que é bem aqui que a confiança da sociedade se materializa. É o que faz uma escritura ser mais que um pedaço de papel. Exatamente. E o que eu acho fascinante, sabe, é que essa materialização da confiança, ela atravessa séculos. A gente vai explorar a diferença, que é essencial, entre um traslado e uma certidão. Muita gente usa como se fosse a mesma coisa, mas os propósitos são bem distintos. O legal nesse tema, e o professor Lessa explora isso muito bem, é ver como o direito notarial pega um conceito abstrato como segurança jurídica e transforma em algo palpável. Seja, sei lá, num papel com marca d'água, sabe? Ou num arquivo digital com uma chave criptografada de 24 dígitos. É a base de tudo mesmo. Certo. Então vamos começar a desvendar isso. A primeira dúvida que sempre aparece é essa aí que você mencionou. Qual é, assim, na prática, a grande diferença entre um traslado e uma certidão? Se eu acabo de comprar um imóvel, assino a escritura no cartório, o que eu levo para casa comigo? Ótima pergunta para a gente firmar a base do nosso raciocínio. A diferença está na própria natureza de cada um, sabe? No momento em que eles nascem. O traslado, ele é a primeira cópia integral da escritura. Aquela que é tirada e entregue para as partes logo depois que o ato é fechado, assinado lá no livro do tabelião. Pensa nele como se fosse o título original que vai circular no mundo jurídico, né? É esse documento que vai ser levado para o cartório de registro de imóveis para efetivar a transferência. Ele é tipo o primogênito. O primogênito, gostei da analogia, faz todo sentido. Então o livro original, a matriz, com as assinaturas de todo mundo, fica guardado às 7 chaves no cartório e eu saio de lá com esse filho primogênito, o traslado. E a certidão, quando que ela entra em cena? A certidão é qualquer cópia que venha depois. É a segunda via, a terceira, a centésima. Se daqui a 5 anos alguém precisar de uma nova via daquela escritura, seja porque perdeu o translado ou para um processo judicial, o que vai ser pedido é uma certidão. E aqui, olha, vem o ponto-chave, que é um verdadeiro aha moment para quem está estudando, o artigo 217 do Código Civil. Ele diz que tanto o translado quanto a certidão têm exatamente a mesma força probante, o mesmo valor jurídico do documento original que fica guardado. Ah! É o princípio da matricidade em ação, sabe? A matriz fica segura, protegida no cartório, enquanto as cópias fiéis circulam com o mesmíssimo valor. Ok, aqui a coisa fica realmente interessante e até um pouco contraintuitiva. Se a primeira cópia e todas as outras valem tanto quanto o original, o que impede alguém de má fé de fazer uma cópia falsa e tentar vender o mesmo imóvel para 2 pessoas? Qual é a nossa primeira linha de defesa? Agora você tocou no coração da fé pública materializada. A primeira grande barreira, a defesa no mundo físico, é o famoso papel de segurança. Ele não é um papel comum, de jeito nenhum. É produzido pela Casa da Moeda ou por empresas credenciadas com uma série de elementos que dificultam a falsificação. Tem marca d'água, fibras coloridas, fundo numismático, é quase uma cédula de dinheiro. Mas o professor Lessa chama a atenção para um detalhe que é uma pegadinha clássica da FGV, principalmente no que diz respeito ao papel da apostila de aia. E qual seria essa pegadinha? Acredito que o pessoal que está nos ouvindo quer saber exatamente isso. A pegadinha está na rastreabilidade e na pessoalidade desse papel. O Código Nacional de Normas do CNJ, que é a nossa bíblia, né? Ele estabelece regras bem rígidas. O papel da apostila, ele é numerado e, o mais importante, ele é vinculado ao CNS, o Cadastro Nacional de Serventia. Ou seja, aquele lote de papéis pertence de forma única e exclusiva àquele cartório específico que comprou. O artigo 7º do Código de Normas é taxativo. Não deixa margem para dúvida. É expressamente vedada a cessão, a venda ou o empréstimo desse papel entre cartórios. Peraí.
Então, se um tabelião fica sem o papel e o colega da cidade vizinha tem de sobra, ele não pode simplesmente pegar uns emprestados para não parar o serviço? Parece algo que poderia acontecer na prática. Poderia, mas seria uma falta gravíssima. Para os dois. E é aí que a banca examinadora pega o candidato, sabe? A intenção pode até ser boa, de não prejudicar o cidadão, mas a norma de segurança é absoluta. Ao emprestar o papel, você quebra toda a cadeia de custódia. Toda a rastreabilidade. Exato. Se uma fraude acontece com aquele papel, como é que se vai apurar a origem? A consequência é severa. Responsabilidade civil, penal e administrativa. Então, se o vizinho tabelião pedir uma folhinha emprestada, a resposta educada, para o bem da carreira dele, é um não bem grande. É impressionante o rigor no mundo físico. Fico pensando como é que se traduz essa mesma segurança, essa mesma rastreabilidade, para um arquivo digital que, em tese, a gente copia infinitas vezes com um clique. Como o e-notariado resolveu esse quebra-cabeça? Essa é a grande virada de chave do direito notarial moderno. O provimento 100 do CNJ, que hoje está incorporado no nosso Código de Normas, foi o marco dessa revolução. Ele não só digitalizou o papel, ele criou um ecossistema de segurança digital com 3 pilares. Primeiro, o formato do arquivo não é um PDF qualquer. O ato notarial eletrônico tem que ser gerado em PDF-A. PDF-A, o A é de quê? Qual a diferença na prática? O A é de Archive, de arquivamento. É um padrão internacional, um padrão ISO, projetado para o arquivamento de longo prazo. A diferença crucial é que ele é autossuficiente. Todas as informações para exibir o documento da mesma forma, sempre, fontes, cores, imagens, está tudo embutido no próprio arquivo. Isso garante que daqui a 50, 100 anos... Exatamente. Ele vai abrir igualzinho. Exatamente. Sem depender de softwares ou fontes que podem nem existir mais. É a perenidade do livro de papel no mundo digital. Entendi. É a garantia contra a obsolescência da tecnologia. E o segundo pilar? A assinatura, imagino. Exato. A assinatura é feita com um certificado digital no padrão ICP Brasil, que tem validade jurídica incontestável. Mas a verdadeira joia da coroa, a impressão digital do ato eletrônico, é o terceiro pilar, a matrícula notarial eletrônica, a MNE. É uma chave única com 24 dígitos. 24 dígitos soa como algo impossível de decorar ou verificar por uma pessoa comum. Como isso funciona? Se eu recebo um documento eletrônico, como eu uso essa matrícula para ter certeza que ele é autêntico? Parece complexo, mas a estrutura é super lógica. Os primeiros dígitos são o código do cartório no CNS. Depois vem a data completa, ano, mês, dia. E, em seguida, um número sequencial daquele ato naquele dia. E, por fim, um dígito verificador. Com essa chave em mãos, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode entrar no portal do e-notariado, digitar a MNE e o sistema confirma na hora a existência e a integridade daquele ato. Certo. É a rastreabilidade levada a um nível global. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se a publicidade é a regra, e agora a gente tem essa ferramenta de consulta universal, isso quer dizer que a privacidade acabou? Qualquer um pode consultar qualquer ato sem restrição nenhuma. Essa é a grande discussão da nossa era, o equilíbrio entre publicidade e privacidade. E a resposta é não, a publicidade não é absoluta. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, veio para colocar limites, e limites necessários. E o Código Nacional de Normas, de forma muito inteligente, incorporou essa preocupação, criando exceções claras à regra. E como o professor Lessa sempre alerta, essas exceções são temas quentíssimos para a prova. E quais são as principais? A primeira restrição importante é sobre a ficha de firma, nosso conhecido cartão de assinatura. A certidão dessa ficha, principalmente dos documentos que a gente arquiva junto, né? RG, CPF... Nossos dados todos. Exato. O acesso é restrito. O artigo 106 do Código de Normas é cristalino. Só pode ser fornecida ao próprio titular, a um procurador com poderes especiais para isso ou por ordem judicial. Um terceiro não pode chegar no balcão e pedir uma cópia da minha ficha de firma. Mas espera um pouco, eu sempre pensei que os atos de cartório fossem públicos por princípio, para dar segurança aos negócios. Essa restrição à ficha de firma não vai um pouquinho contra esse princípio da publicidade?
Como se equilibram essas duas coisas? Excelente provocação. O equilíbrio está na finalidade. O princípio da publicidade, ele visa dar segurança jurídica a negócios, a atos jurídicos. A escritura de um imóvel é pública, para que todo mundo saiba quem é o dono, certo? Certo. Já a ficha de firma não é um negócio, é um repositório de dados pessoais coletados para conferir uma assinatura. Dar publicidade a esses dados não adicionaria segurança a nenhum negócio. Pelo contrário, abriria uma porta gigantesca para fraude de identidade. Então a norma pondera os princípios e protege o dado pessoal. E a segunda grande exceção é ainda mais conhecida. Deixa eu adivinhar. Testamentos? Exatamente. O sigilo do testamento, enquanto o testador está vivo, é absoluto. Ninguém, nem o filho mais próximo, nem o cônjuge, ninguém pode ter acesso ao conteúdo ou sequer a informação de que aquele testamento existe. A publicidade só nasce com a morte do testador e com a apresentação da certidão de óbito. Isso é fundamental para garantir a plena liberdade de testar sem pressão de ninguém. Certo. Acho que cobrimos os pontos essenciais. Que tal a gente fazer agora uma síntese rápida, um fichamento dos pontos de ouro deste caderno, como se fosse na véspera da prova, para fixar mesmo o conhecimento? Perfeito. Vamos ao fichamento estratégico, nos moldes do que o professor Lessa propõe. Primeiro, traslado versus certidão. Lembra da analogia? Traslado é o primogênito, a primeira cópia. Certidões são as cópias seguintes. Mas o mais importante, ambos com o mesmíssimo valor legal. Isso. Segundo, papel da apostila. A palavra-chave aqui é intransferível, vinculado ao CNS. Emprestar, ceder, vender, falta grave com consequência tripla, civil, penal e administrativa. Anotado? Terceiro, ato eletrônico. Memorize a trinca de segurança. Formato PDF-A para perenidade. Assinatura digital ICP Brasil para validade jurídica. E obrigatoriamente a matrícula notarial eletrônica MNE para rastreabilidade. Por fim, sigilo é exceção. A regra é a publicidade, mas as exceções caem em prova. Ficha de firma e testamento em vida. Ótimo. Agora, vamos aplicar isso a um cenário prático, bem no estilo da FGV. Imagina a seguinte situação que está na questão 5 do material. Um cidadão brasileiro se casou nos Estados Unidos e agora precisa que a certidão de casamento americana seja válida aqui no Brasil. Qual é o procedimento? Cenário clássico de prova. A chave aqui é a Convenção da Apostila de Haia. Como o Brasil e EUA são signatários, o caminho é o apostilamento. E agora vem o detalhe crucial, a pegadinha que derruba candidato desatento. A apostila tem que ser feita lá nos Estados Unidos, pela autoridade competente americana. O documento precisa chegar ao Brasil já apostilado. Ah, então não é o cartório brasileiro que vai apostilar o documento americano. Muita gente deve confundir isso. Exatamente. A lógica é: a autoridade de um país atesta a autenticidade de um documento emitido naquele próprio país. O cartório brasileiro apostila documentos brasileiros para valerem fora. A autoridade americana apostila os documentos americanos. Uma vez que o documento chegue aqui já apostilado, ele ainda precisa passar por mais 2 etapas. Ser traduzido por um tradutor público juramentado no Brasil. E ser registrado no cartório competente, né? Perfeito. No cartório de títulos e documentos, ou no caso do casamento, no registro civil de pessoas naturais para produzir todos os seus efeitos. Perfeito. O passo a passo ficou muito claro. Vamos a um último cenário baseado na questão 4? Pensa na responsabilidade do tabelião. Ele teme um roubo, um incêndio no cartório e, para proteger o acervo, decide levar os livros mais importantes para guardar na casa dele. Ele pode fazer isso? A resposta é um sonoro e absoluto não. A Lei 8.935, nosso estatuto, é claríssima. A responsabilidade pela guarda e conservação do acervo é um dos deveres mais sagrados do titular. E os livros, que contêm a matriz de todos os atos, só podem sair das dependências da serventia com uma autorização judicial expressa. Mesmo com a melhor das intenções? Mesmo com a melhor das intenções. Levar para casa constitui uma irregularidade gravíssima. A presunção é de que a serventia é o local seguro e adequado para a guarda daquele acervo, que não pertence ao tabelião, mas sim ao Estado e à sociedade.
Fica muito claro que cada detalhe, desde a fibra de um papel até a estrutura de uma matrícula eletrônica, é uma peça fundamental na engrenagem que sustenta a segurança jurídica de nossos atos mais importantes. É fascinante. E, como o professor Lessa sempre ressalta, por trás de toda essa tecnologia, de toda essa normatização, o princípio basilar é o mesmo há séculos: a fé pública. A sociedade delega ao tabelião a confiança de que seu ato espelha a verdade. A grande questão que fica para o futuro, e que já bate à nossa porta, é como as novas tecnologias, como o blockchain, por exemplo, vão poder dialogar com esse modelo de confiança centralizada. Será que elas virão como um complemento, sabe, fortalecendo ainda mais a segurança, ou como um desafio a esse sistema que a gente conhece? Fica a reflexão. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que a próxima análise for liberada. Qual tema gostariam de ver a seguir? Deixem nos comentários. Até a próxima!